sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. E o tema da aula de hoje é ajustes de curvas usando o método dos quadrados mínimos. Por que esse tema é interessante, de ajuste de curvas? Bom, o ajuste de curvas, quanto que a gente vai usar? Quando eu tenho um conjunto de dados tabelados, então uma tabela de dados x e y, e eu tenho esses dados tabelados, e eu preciso calcular alguns valores dos quais não estão tabelados. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, x e y, né? E eu tenho vários dados tabelados aqui. Para cada valor de x eu tenho um y, são pontos. Mas vamos supor que eu quero saber o valor de y para um x entre esses dois dados aqui. Bom, eu não sei, porque esse dado não está tabelado, não foi calculado, não foi estudado, não tem esse dado. Bom, se a gente transformar esses dados tabelados numa curva, aí a gente consegue estimar isso. E mais do que isso, se eu transformo um dado discreto numa função, numa curva, eu consigo ver o crescimento, taxa de crescimento, taxa de decrescimento, a gente consegue descobrir várias informações com relação a essa curva. Então, é muito interessante a gente pegar um dado que está tabelado e ajustar por uma curva. Então, é isso que eu vou ensinar hoje, como fazer isso. Então, dado uma tabela com dados x e y, como ajustar essas tabelas a uma curva. A gente vai ver nesse vídeo o caso discreto, usando modelo linear e não linear, e o caso contínuo, tá? Então, vão ser 3 exemplos diferentes no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá, então! Dependendo do livro que vocês forem estudar, às vezes o nome do método tá métodos quadrados mínimos ou métodos mínimos quadrados. O método é o mesmo. Bom, então se eu tenho uma tabela de pontos de dados e eu quero fazer um ajuste desses dados usando uma curva. O primeiro passo é fazer o gráfico de dispersão. Então aqui nós vamos plotar esses pontos. Então para x igual a 0 tem o y igual a 1,5. Observe que y começa no 1,5 e vai diminuindo. Então vou fazer uma escala grande aqui. 2, 1. 1,5 aqui, né? Mais ou menos. Então x igual a 0, y é igual a 1,5. Bom, e novamente, eu tô gravando esse vídeo durante a pandemia, meu filho está comigo aqui durante as gravações, então de vez em quando vocês vão ouvir a voz dele, tá bom? E a mãozinha dele também. Bom, então para x igual a 0, y é 1,5, para x igual a meio, tá aqui, y igual a 1,02, então, ó, mais ou menos aqui eu tenho outro ponto. Para x igual a 1, eu tenho 0,8. Então, ó, mais ou menos aqui. Para x igual a 1,2, 0,9. Então, outro ponto mais ou menos aqui. E para x igual a 1,8, 0,4. Mais ou menos aqui, assim, ó. Depois eu vou fazer o gráfico de dispersão e coloco no vídeo para vocês verem ele bonitinho, tá? Então aqui eu tenho os pontos desses conjuntos de dados, né? E aí eu preciso ajustar, encontrar uma curva que ajuste esses dados. Bom, a gente poderia pensar em algo assim, né? Minha curva não ficou muito bonita não, gente. Eu não sou boa para desenhar, hein? Não tem muita coordenação para desenho. Bom, a gente poderia pensar numa curva mais ou menos assim. Ou passando um pouquinho aqui mais embaixo, né? Por aí. Bom, poderia ser um pedaço de uma parábola, poderia ser um pedaço de uma outra função, mas eu vou fazer aqui com vocês envolvendo cosseno, tá? Função cosseno. E aí a gente vai resolver ajustar os dados, né? Esse conjunto de dados a uma função envolvendo cossenos. E aí eu vou colocar aqui no quadro uma tabela com valores de números que a gente vai precisar para fazer as contas. Vocês vão perceber que esse método tem muitas contas
Muitas contas mesmo. Não vou fazer as contas aqui com você, já vou colocar o resultado, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E uma dica que eu dou é fazer uma tabelinha com as contas que a gente vai precisar. Com as contas não, com os números que a gente vai precisar. Vocês vão perceber como que eu faço para facilitar o trabalho, tá bom? Então eu vou apagar aqui, vou escrever a função que nós vamos usar para ajustar esse conjunto de dados e fazer a tabela com os valores que a gente vai precisar. Bom, a função que eu escolhi para ajustar esse conjunto de dados foi essa aqui, alfa1x mais alfa2 cosseno de x. O objetivo do método é encontrar os parâmetros, né, alfa1 e alfa2. Lá na teoria, essa aqui ó, é a função g1 de x igual a x e o cosseno de x é o g2 de x igual ao cosseno de x, tá? Bom, então nós temos duas funções, g1 e g2. Então eu vou precisar resolver um sistema linear 2 por 2. E quais são os elementos da matriz desse sistema linear? Né? É o A1, A12, A21, A22. Quem é o A11? Bom, o A11 da matriz vai ser o somatório de G1 de x vezes G1 de x. Quem vai ser o A12? Vai ser igual ao A21, que é o somatório de G1 de x com G2 de x. E por último, eu vou precisar do A22, que é o somatório de G2 de x vezes G2 de x. Quais contas eu vou precisar fazer? G1 com G1 é x. Opa, aqui ó. É x. Então vai dar x vezes x. Então, somatório de x ao quadrado. Aqui, ó, G1 com G2 é x vezes cosseno. Então, aqui eu vou ter que fazer o somatório de x cosseno de x. E aqui, G2 é cosseno. Cosseno vezes cosseno. Então, eu vou fazer o somatório de cosseno ao quadrado de x. Vou precisar fazer todas essas contas. Esse somatório vai te contar quanto? Bom, eu tenho quantos números aqui, né, na tabela, em x? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o somatório vai de 1 a 5, tá? Bom, além desses dados, eu preciso do B1 e do B2. Quem é B1? É somatório de y com G1 de x. G1 é x, então eu vou ter que fazer o somatório de x vezes y. E o B2 é o somatório de y com G2 de x. Então eu vou ter que fazer o somatório de y vezes cosseno x. Isso. Então a gente constrói, pelo menos assim, eu faço assim para não errar nas contas, porque eu tenho dificuldade de fazer conta, hein, gente? Eu erro muita conta. Então eu construo uma tabela e vou colocando esses dados. Então, por exemplo, eu vou colocar numa coluna x ao quadrado, então eu vou vir aqui fazer 0 ao quadrado, 5 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1,2 ao quadrado, 1,8 ao quadrado, e no final coloco o somatório disso. Depois na outra coluna eu faço esse produto, x vezes cosseno, para cada x da tabela. Depois eu faço o cosseno de x ao quadrado, depois x vezes y vezes cosseno de x, eu faço isso para cada conjunto de dados ali da tabela, e depois eu faço o somatório, e aí eu vou e substituo no sistema linear. Então, eu vou fazer essa tabela aqui, já vou colocar os valores que deu, tá? Pra gente ganhar tempo no vídeo, pra gente montar o sistema linear, tá bom? Então, essa aqui é a tabela, tá? Resumindo os dados que a gente vai precisar e as contas. Então, aqui eu coloquei, ó, xi, yi, xi ao quadrado, fiz o somatório, xi vezes cosseno de xi, então eu faço, ó, para cada um e coloco o somatório. Cuidado na hora de usar a calculadora, viu, gente? Como a gente está usando cosseno aqui, nós vamos precisar colocar em radianos, né? Então, cuidado, coloquem radianos na calculadora.
Quem não souber fazer, me pergunta aí que eu ensino, tá bom? Então é isso. Que é Y, I, né? Uma letra não é das melhores também. Bom, esse aqui, como a gente tinha visto, é o A11. Esse é o A12, que é igual ao A21. Esse é o A22, B1 e B2. Então, vou montar aqui, ó, o sistema linear que a gente vai ter que resolver. Então, vai ficar assim. 5,93, 1,0050, 1,0050, aqui 2,2450, ó, e aqui o B1 e o B2, 3,20 e 3,2206. Bom, e aí a gente vai resolver esse sistema linear. Nas aulas passadas, aula 8, 7, 8 e 9, eu falei sobre resolver sistema linear, né? Então, já vou colocar as respostas aqui, é só usar eliminação de Gauss. Ali nem vai precisar fazer pivoteamento na primeira coluna, ó. Tá? Então, faz eliminação de Gauss, a gente vai achar alfa 1 e alfa 2. Então, depois de fazer as contas, nós encontramos ó, alfa 1 igual a 0,3209 e alfa 2, 1,291. Quem é a função? Vou fazer de cá, tá? Ó, a minha função φ de x era alfa 1x, né? Então, 0,3209 vezes x mais alfa 2, 1,291 vezes cosseno de x. Essa aqui é a função que eu estava procurando para ajustar os dados tabelados. Mas aí fica aquela dúvida, né? Será que essa função é boa? Então tem uma medida, que é o R², que a gente pode calcular para ver se o ajuste está bom ou não. Esse R² é o número que varia entre 0 e 1. Se der 1, significa que 100% dos seus dados estão bem ajustados à curva, né? A curva está ajustada aos 100% dos dados. O ideal é que dê 1, muito difícil aqui, mas quanto mais próximo de 1, melhor. Então, eu vou ensinar a calcular o R², eu vou fazer uma outra tabelinha parecida com essa, com os dados que nós vamos precisar para calcular o R². Vou deixar a tabelinha de cá e a gente calcula o R², tá bom? Outra coisa, aqui a gente poderia fazer alguma verificação para ver se a gente não errou algumas contas, né? Por exemplo, a gente poderia jogar alguns valores aqui de x e ver se φ de x está próximo dos valores de y. Não vai dar idêntico, tá? Não vai dar igual, mas tem que dar próximo. Então, a gente poderia fazer essa verificação para ver se a gente não errou nas contas, alguma coisa assim. Bom, gente, essas são as informações que eu vou precisar para calcular o R². Quem é o R²? É o coeficiente de correlação. Ele dá a medida de quão bom está o ajuste. Então, o R² é ST menos SR dividido por ST. Ó, quem é o ST? É o somatório, tá? Aqui, ó, somatório, é o somatório de y menos o y médio ao quadrado. Então, eu vou pegar y menos o y médio, elevar ao quadrado e somar. Quanto que deu o y médio aqui, hein, gente? 4,8 dividido por 5, né? Deixa eu fazer as contas. Eu esqueci de anotar. 4,8 dividido por 5, 0,96. Ó, o y médio
é 4,8, que é o somatório do y, né? Dividido pela quantidade de y, que é 5. Então, isso aqui deu 0,96. 4,8 sobre 5. 0,96. Então, aqui, ó, vou pegar cada y menos 0,96 elevado ao quadrado. Tá aqui. E depois eu somo tudo isso. O somatório vai me dar o ST. Quem é o SR que aparece aqui? É YI menos o φ de xi ao quadrado. Então, eu vou precisar vir aqui na função φ, calcular o φ de cada x da tabela. É a primeira coluna aqui, ó. Então, eu peguei para cada x, eu calculei o φ de x. E aí, no SR, eu vou pegar YI menos o φ de xi. Então, o primeiro aqui, ó, é o y, 1,5, menos 1,291 e eleva ao quadrado, para me dar esse número. Faço isso para todos e somo. E aí, agora é só fazer a conta aqui, né? Vou pagar de cá, tá, gente? Então, ó, o r quadrado vai dar o ST, 0,6920, menos o SR, 0,1156, dividido por 0,6920. Vamos ver quanto vai dar isso aqui. Isso aqui, ó, vai dar 0,8329. Então, nós podemos afirmar que 83,29% dos dados estão bem ajustados. Então, o ajuste ficou bom. Poderia ficar melhor, né? E aí, eu vou deixar como tarefa vocês fazerem o ajuste usando a parábola. E aí, nesse caso, gente, quem seria a φ de x? Alfa 1 mais alfa 2x mais alfa 3 x quadrado, certo? Alfa 1, ó, é alfa 1 vezes 1, tá? Então, G1 de x é igual a 1, G2 de x é igual a x e G3 de x é igual a x quadrado. Então, aqui a gente vai ter que resolver um sistema linear 3 por 3 e achar quem é alfa 1, alfa 2, alfa 3. Isso aqui dá pra gente fazer no Excel. Depois eu faço uma aula gravando o passo a passo no Excel, como fazer no Excel. Mas, por exemplo, esse ajuste que eu escolhi aqui, usando alfa 1 de x mais alfa 2 cosseno x, esse tipo de ajuste a gente não consegue fazer no Excel. O Excel faz ajuste usando funções polinomiais, funções logarítmicas, exponenciais e reta. Acho que são essas. Eu não consigo fazer ajuste com funções diferentes. Por isso que eu escolhi ela. Mas, por exemplo, essas contas a gente conseguiria fazer no Excel, essa tabela, tá? A gente pode colocar essa tabela no Excel e fazer essas contas no Excel. Ou fazer no MATLAB, dá pra fazer também super tranquilo fazer no MATLAB essas contas. Na verdade, tem algumas funções prontas no MATLAB que dá pra gente usar aqui no ajuste. E no Excel ele vai calcular o r quadrado, é automático, mas desde que seja de uma função que ele trabalhe lá, que seja implementado no Solver, tá? A gente usa o toolbox do Excel que chama Solver, que seja implementado no Solver. Essa aqui não está, então a gente tem que fazer as contas na raça mesmo, mas pode usar a planilha para facilitar as contas. Bom, agora eu vou fazer um outro exemplo. Esse é o segundo exemplo da aula de hoje. Então, eu tenho de novo um conjunto de dados. Observem que esse conjunto de dados podem vir de vários tipos de problemas da engenharia, da física, da matemática. A gente poderia pensar, por exemplo, que x é tempo e y é velocidade, né? Então, a velocidade está diminuindo com o tempo.
Então, existem várias possibilidades para esses conjuntos de dados surgirem ou aparecerem, né, em problemas de engenharia, física, química. E aí, às vezes, a gente precisa fazer um ajuste. Por que o ajuste ele é interessante, ele é importante? Às vezes eu tenho um conjunto de dados e eu preciso descobrir algum resultado entre alguns dados que não estão tabelados, entre alguns valores que não estão tabelados. E se eu tenho só uma tabela de dados, eu não tenho uma função que represente esses dados, fica difícil a gente estimar, por exemplo, taxa de crescimento, taxa de variação. Se eu tiver uma função que represente os dados de uma tabela, eu consigo fazer uma análise muito completa desse conjunto de dados, né? A gente consegue fazer várias estimativas. Então, o ajuste de curvas ele é bastante interessante por causa disso. Então, nesse exemplo aqui, a gente poderia pensar que seria tempo, x tempo, y em velocidade, né? E a gente vai ajustar esses dados. E eu poderia perguntar, por exemplo, mas no tempo x igual a 3, qual era a velocidade? Bom, eu não tenho essa informação, mas se eu tiver uma curva que ajusta esses dados, aí eu consigo estimar, fazer uma estimativa disso, né? Então é bastante interessante isso. Esse exemplo aqui, de novo, a gente vai fazer o gráfico de dispersão. E vou fazer no Wolfram no MATLAB, depois eu ponho ele aqui. Para começar a resolver, então, o ajuste de curvas, a gente precisa, a primeira coisa é fazer o gráfico de dispersão. Mas vai ficar mais ou menos algo assim, ó. A gente botar x e y, vão ser pontos, né? E aí eu posso ajustar por uma curva mais ou menos assim. Essa curva aqui a gente poderia pensar numa φ de x igual a um alfa 1, x elevado a alfa 2. Né? E fazer o ajuste nessa curva. Só que aí aqui eu tenho um problema. Essa função ela não é linear. Se a gente olhar nos parâmetros que são alfa 1, alfa 2, com relação aos parâmetros, né? Não é uma função linear. Então a gente precisa linearizar essa função antes de começar a resolver esse problema. Bom? É diferente do primeiro exemplo, onde a minha função φ ela é linear com relação aos parâmetros alfas. Quando a função não é linear, então a gente lineariza e resolve como se fosse um caso linear, tá? Super tranquilo. Como é que eu vou linearizar isso aqui? Esse φ de x, ó, é o y, tá? Então é y igual a alfa 1 vezes x elevado a alfa 2. Então a gente vai aplicar ln dos dois lados, vai ficar ln de y igual a ln de alfa 1 x elevado a alfa 2. Ln do produto é a soma dos ln's, então a gente pode separar. Então aqui vai ficar ln de alfa 1 mais ln de x alfa 2. O ln de alfa 1 a gente pode chamar de beta 1. O ln de x elevado a alfa 2 é o mesmo que alfa 2 ln de x. Então aqui, ó, eu tenho ln de y igual a um beta 1 mais um alfa 2, que eu vou chamar de beta 2, só para ficar bonitinho, tá? Vezes o ln de x. Isso aqui é uma variável, isso aqui são variáveis, né? Não é um valor constante. Então eu vou chamar isso aqui de z, tá? O ln de y vai ser z, igual a um beta 1 mais beta 2, e o ln de x eu vou só chamar de t. Então, z é igual a beta 1 mais beta 2t. Aí, no caso linear. Essa aqui vai ser a nossa função φ agora. E aí eu vou ter que resolver um sistema 2 por 2. Porque aqui, ó, quem é g1 de x é 1, g2 de x é t. Tá? E aí a gente resolve o sistema linear 2 por 2. Acha quem é beta 1 e beta 2, aí eu encontrei z, aí a gente vem substituir aqui para achar alfa 1 e alfa 2. Bom, como eu vou resolver tudo para z e para t, então eu vou ter que fazer uma nova tabela, vou fazer do lado de cá, tá?
abaixo dessa. A minha tabela agora vai ser em função de T e Z. Quem vai ser T? O ln de x. Então, eu vou vir aqui e vou calcular o ln de cada x. E o y vai ser, o z vai ser o ln de y. Então, eu vou ter uma tabelinha de T e Z do lado de cá. E aí, a gente vai fazer as contas com ela, tá bom? Aqui está a tabela, tá? Com o resumo dos dados que nós vamos usar para resolver, então, o ajuste usando metros quadrados mínimos. Bom, aqui está o T. Quem é o T? ln de x. Então, para cada x eu calculei ln de x, coloquei aqui e aqui está o somatório. Cuidado que eu virei a tabela, não está igual ao exemplo anterior, então os somatórios estão aqui. Quem é z? É o ln do y, então para cada y calculo o ln de y, coloco aqui e fiz o somatório. Bom, o sistema vai ser 2 por 2, porque eu tenho G1 e G2. Quem é o A1? Somatório de G1 com G1. Quem é G1? 1. Então, vai dar somatório de 1. Somatório de 1 até quanto? Né? Eu tenho 5 elementos, né? Então, vai ser somatório de 1 até 5. O A12. Quem é o A12? É o somatório de G1 com G2. G1 com G2 vai dar 1 vezes T. Somatório de T. Somatório de T tá aqui. Então, esse cara aqui, ó, é o A12, que é igual ao A21. E por último, o A22, que vai ser somatório de G2 com G2, que vai dar T ao quadrado, somatório de T ao quadrado, que tá aqui, tá? Então, a gente vai montar o sistema linear, vou colocar a resposta pra gente encontrar beta1 e beta2. Bom, antes de montar o sistema linear, eu preciso falar do B1 e B2, né, gente? Quem é o B1? Seria somatório de y com G1, mas aqui o nosso y é o z, né? Então, vai dar somatório de z com G1. G1 é 1, então somatório de z. Então, somatório de z tá aqui, ó. Esse cara é o B1. Aqui é o A22, né? Que eu tinha esquecido de anotar, o A22. E quem é o B2? Somatório de z com G2. G2 é T, então somatório de Z vezes T. Z vezes T tá aqui na última linha, então esse cara aqui, ó, é o B2 do sistema linear. Então vamos montar e resolver. Então temos esse sistema linear para resolver. A gente pode usar a eliminação de Gauss novamente, nem precisa fazer pivoteamento, né? Pivô é 5, que é maior que 2,77, então tá tranquilo. Resolvendo, a gente vai achar beta1 e beta2. Resolvendo o sistema linear, a gente encontrou beta1 igual a 0,7034 e beta2 menos 0,6177. Então, quem é z? 0,7034 menos 0,6177 vezes T. Beta 1, beta 2. Mas não é isso que eu estou procurando. Estou procurando alfa 1 e alfa 2, porque minha função φ não era linear, né? Então, quem é a função φ de x? É igual a alfa 1, x elevado a alfa 2. Então, eu preciso saber quem é alfa 1 e alfa 2. Bom, no quadro passado, eu tinha feito a linearização. Deixa eu ver como é que ficou aqui, peraí. Ó, tinha ficado assim, ó, ln de y igual a ln de alfa 1 mais alfa 2 ln de x. Aí a gente chamou esse ln de alfa 1 de beta 1, e o alfa 2 é o próprio beta 2. Bom, então beta 2 é igual ao alfa 2, então já encontrei o alfa 2. Eu preciso agora encontrar o alfa 1. Como que eu faço isso, gente? Tô sem espaço aqui. Ó, vou fazer aqui, ó, pode ser? Beta 1 é igual a ln de alfa 1. Quem é alfa 1? A gente aplica a função exponencial dos dois lados, né? Então vai ficar e elevado a beta 1 é igual ao alfa 1. Quanto que vai dar isso? Deixa eu pegar a calculadora.
Ó, fazendo as contas na calculadora, alfa 1 vai ser e elevado a beta 1, que é e elevado a 0,7034. E isso aqui deu alfa 1 igual a 2,0206. 0206. Então, com alfa 1 e alfa 2, eu já tenho a minha função φ. Eu vou apagar um pedacinho ali e escrever a função φ para ficar registrado. Novamente, a gente pode calcular o r quadrado aqui, que é o coeficiente de correlação, para ver se ficou bom, tá? A gente faz depois. Substituindo os valores de alfa 1 e alfa 2 na função φ, a gente encontra φ de x igual a 2,0206 vezes x elevado a menos 0,6177, que é bastante coerente, né? Lembra que o gráfico de dispersão era uma curva decrescente, né? Então, expoente negativo, ok. Bom, novamente a gente pode fazer o r quadrado, né? Coeficiente de correlação. ST menos SR sobre ST. Eu não vou fazer aquelas contas todas de novo, porque não muda nada, tá, gente? Eu vou pegar φ de x, calcular φ de x para cada x da tabela. Vou fazer y menos y médio ao quadrado e salvar. Vou fazer y menos φ de x ao quadrado e somar. E vou substituir no ST e no SR, tá bom? Já vou colocar a resposta do ST e do SR. E esse caso aqui dá para vocês fazerem no Excel, que o Excel tem implementado essa função, tá? E aí dá para fazer lá também. O ST deu 9,888 e o SR deu 0,1055. Bom, o R quadrado vai dar aqui 0,9893, né? Então, ó, 98,93% dos dados estão bem ajustados à curva. Excelente esse ajuste, hein? Típico de sala de aula, né? Aí na prova cai nada igual. Tô brincando, hein? Na minha prova vai cair algo parecido com o que eu tô ensinando. Bom, então o ajuste deu 98,93% dos dados bem ajustados, está ótimo, muito bom. Depois vocês façam em casa essas contas, tá? Para confirmar. Gente, só uma dica aqui, tá? Na hora que vocês forem calcular o r quadrado. A gente fez todas essas contas usando t e z, né? Na tabela. Mas quando eu for calcular o r quadrado, a gente volta a usar x e y, tá? Porque aqui, ó, eu vou usar minha função φ de x. Φ de x é aproximadamente igual ao y. Então, na hora de calcular o r quadrado, né, substituir os valores, a gente volta para a tabelinha x e y. Cuidado, hein? A gente não usa mais aquela de z, tá? Bom, a tabela desse exercício, a gente poderia pensar nela como x sendo tempo e y sendo velocidade. Aí, lembra que lá na tabela não tem x igual a 3? Então, por exemplo, no tempo igual a 3, eu não sei qual é a velocidade, eu não tenho esse dado. Mas eu posso fazer uma estimativa dessa velocidade, porque agora eu tenho uma função φ que ajusta meus dados. Então, por exemplo, eu poderia perguntar, para x igual a 3, qual é o valor de y? Bom, a gente não sabe o valor exato, mas a gente tem como fazer uma estimativa calculando o φ de 3. Então, vai ficar 2,0206 vezes 3 elevado a menos 0,6177. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Isso aqui deu 1,0251, arredondando para 4 casas decimais. Bom, eu não lembro a tabela, os valores da tabela. Vamos olhar quanto que é? Ó, para x igual a 2, a gente tinha 1,5 e para x igual a 4, a gente tinha 0,9.
eu não tinha o valor de 3, né? Para x igual a 3, quanto seria y? Então, ó, ficaria um valor estimado para o y seria 1,0251. Tá bom, né? Tá, entre os dois tá coerente. Bom, aqui a gente viu até agora fazendo ajuste de curvas de caso discreto. Aí o primeiro exemplo foi o caso discreto linear com relação aos parâmetros alfas. O segundo exemplo, caso discreto, mas não linear, né, com relação aos parâmetros alfas. E agora, por último, a gente vai ver o caso contínuo. O que é o caso contínuo? Eu tenho uma função, mas eu quero fazer o ajuste dessa função por outra função. Eu quero aproximar os valores dessa função usando uma outra função. Mas, professor, para que isso? Você já conhece a função. Bom, talvez a função que eu estou trabalhando, ela é muito complicada de derivar, integrar, fazer estimativas, talvez é uma função difícil de trabalhar. Então, a gente substitui essa função original por uma outra ajustada a ela, tá? Esse é o caso contínuo. É o último exemplo que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, vamos ao terceiro e último exemplo da aula de hoje, que é o ajuste contínuo. Então, eu tenho uma função e de x de 0 até 1, e eu quero aproximar essa função usando uma parábola. Bom, peguei um exemplo simples para a gente resolver, porque vocês vão ver que as contas começam a ficar complicadas aqui, tá bom? Bom, se eu vou ajustar por uma parábola, então φ de x é igual a alfa 1 mais alfa 2x mais alfa 3x quadrado. Eu tenho aqui g1 de x igual a 1, g2 de x igual a x, e g3 de x igual a x quadrado. Então, eu vou cair num sistema 3×3, né? Se eu tenho 3 funções g, então um sistema linear 3×3 para resolver. Qual que é a diferença aqui no caso contínuo com no caso discreto? Lá no caso discreto, onde a gente usava somatório, no caso contínuo a gente vai usar integral. Essa é a única diferença. Então, aqui a gente vai ter que começar a calcular integrais. Aqui não vai precisar fazer aquela tabela, né? Porque eu não vou fazer somatório, são integrais. Então, vamos lá, ó. Quem é o A11? Vai ser integral de 0 a 1, que é o intervalo que eu vou fazer a aproximação. De 0 a 1, de quem? G1 vezes G1. G1 de x vezes G1 de x. Isso aqui é integral de 0 a 1. Quem é G1? 1. 1 vezes 1, 1. Integral dx aqui, né, gente? Integral de 1 dx, que é x, de 0 a 1. Isso aqui vai dar 1. Então, achei o A11. Quem é o A12? Integral de 0 a 1 de G1 com G2. Quem é G1? 1. Quem é G2? X. Já vou fazer direto aqui, hein? Então, integral de x dx vai dar x ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Vai dar meio menos 0, meio. O A12 e o A21 são iguais. E aí aqui eu preciso fazer o A13. O sisteminha agora é 3×3. Então, é integral de 0 até 1 de G1, que é 1 vezes x quadrado. Vai dar x quadrado dx. Isso aqui vai dar x ao cubo sobre 3 e integral... Opa! Isso aqui vai dar 1/3, né? 1/3. E o A13 é igual ao A31. Então, agora eu tenho que fazer o A22. Vai dar integral de 0 a 1 de G2 com G2, que é x quadrado. Quanto que é a integral de x quadrado? Tá aqui, né? 1/3. Bom, quem é o A2? Já fez o A23. Que é igual a A32. É integral de 0 a 1 de G2 com G3. X vezes x quadrado, x ao cubo. Eu esqueço de pôr o dx
Aqui vai dar x à quarta sobre 4, de 0 a 1. Quando for 1, vai dar 1 quarto. E 0, 1 quarto. Bom, agora falta o A33 só, né? O A33. Integral de 0 a 1, G3 com G3, x à quarta, né? Então, vai dar x à quinta sobre 5, de 0 a 1, que é 1 quinto. Então, até agora eu já encontrei a matriz A. Falta achar B1, B2 e B3. Quem é B1? Integral de 0 a 1 de f com G1. Quem é f? Elevado a x. Quem é G1? Vou escrever isso, né? F de x com G1 de x. Então, integral de 0 a 1. A f é elevado a x e G1 é 1. Então, integral de e elevado a x dx. De 0 a 1. Que vai dar e, né? E elevado a 1 menos e elevado a 0. E elevado a 0, 1. E menos 1. A gente pode resolver isso na calculadora, né? Peraí. Isso aqui é o mesmo que 1,7183, arredondando por 4 casas decimais. Voltando aqui, quem é B2? Integral de 0 a 1 de f de x vezes d2 de x. Isso aqui vai dar integral de 0 a 1 de e elevado a x vezes g2 é x, né? X dx. Bom, gente, essa integral aqui a gente vai resolver ela por partes e não vou fazer isso nesse vídeo, senão vai ficar enorme. Já vou colocar a resposta, tá bom? Então, aqui, resolvendo, B2 vai dar... Cadê? Vai dar 1. Depois de um monte de conta, dá 1. Bom, quem é B3? É integral de 0 a 1 de f de x, g3 de x, dx. Vai dar integral de 0 a 1, g3 é x quadrado, então x quadrado vezes elevado a x dx. Novamente, eu vou ter que resolver isso aqui por partes, tá? Quem precisar de ajuda, só me chamar aqui, a gente faz um videozinho a parte de integral por partes, ou pode usar o aplicativo do Ofra Alpha para celular, para smartphone, tablet. Lá, se vocês colocarem essa integral, ele resolve ela por partes e dá o passo a passo de como fazer, tá bom? Aqui o B3 vai dar 0,7183. Pronto. Então, nós encontramos a matriz A, o vetor B, vou montar o sistema linear, resolvo e acha quem é beta 1, beta não, quem é alfa 1, alfa 2, alfa 3, tá bom? Pessoal, resolver então esse sistema linear, ó, a matriz A dos coeficientes está aqui o vetor B. Resolvendo o sistema linear, a gente encontra alfa 1 igual a 1,012, alfa 2 igual a 0,8522 e alfa 3 0,8393. Então, e elevado a x é aproximadamente igual, se a gente for fazer o ajuste pela parábola, que é esse caso, né? Vai dar o alfa 1, 1,012, mais 0,8522 vezes x, mais 0,8393 de x quadrado. Esse é o ajuste contínuo, então a gente pegou uma função e ajustou ela por uma outra função parecida com ela dentro daquele intervalo. Bom, a gente pode fazer algumas contas para verificar se esse ajuste está legal ou não. Por exemplo, eu posso pegar alguns valores de x entre 0 e 1, que é onde eu estou fazendo o ajuste, jogar aqui e calcular. Por exemplo, x igual a meio. Vamos ver quanto que isso dá? Vou pegar a calculadora. Bom, x é igual a 0,5. Então, e elevado a 0,5 dá 1,6487.
Bom, será que esse valor está próximo do que a gente vai encontrar aqui? Então, 0,5 ao quadrado vezes 0,8393 mais 0,8522 vezes 0,5 mais 1,012. Deu 1,6479. Ó, o ajuste tá bom, né? O resultado tá bom. A gente poderia fazer para x igual a 0, x igual a 1, fazer algumas análises para ver se o ajuste ficou legal ou não. Bom, a aula de hoje eu paro por aqui, porque senão vai ficar enorme essa aula. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Se sim, deixa o like aí, compartilhe e se inscreva no meu canal. E ó, eu vou amar saber o que vocês estão achando das aulas, então escrevam aí embaixo pra mim o que vocês estão achando, me deem sugestões de como melhorar, tá bom? Então até a próxima, fiquem com Deus!